iluminação e os nossos passos sejam iluminados. Nós queremos compreender e receber para praticar. Desejamos que assim seja em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Lucas 19. Queridos, essa leitura vai ser uma leitura partilhada. Então, abram todos que tiverem com suas Bíblias. Vamos ler o verso 1 ao verso 10. Bem, já sabemos, eu vou ficar sempre mais nesse lado de cá por causa do som do microfone do ventilador aqui. Essa palavra é uma palavra extremamente conhecida, que é a história de Zaqueu. Todos já conhecem, já nos ouviram pregar algumas vezes. Você já leu, você talvez já tenha compartilhado com alguém. Mas hoje estamos continuando a nossa série, abrindo as portas, para o milagre. E vimos que Jesus também esteve na casa de Zaqueu. E nessas quartas-feiras nós temos procurado entender por que aqueles que abriram as suas portas a Jesus receberam milagres. De outra forma de falar, todas as pessoas que abriram as portas para Jesus receberam o seu milagre, não é diferente em nossos dias. Então nós aprendemos com os personagens, aprendemos com a história, aprendemos com a inspiração bíblica. Por isso, vamos abordar agora sobre essa história, esse episódio de Zaqueu. Porque Zaqueu também foi esse homem que abriu as portas e Jesus entrou e aconteceu um milagre lá. Verso 1 ao verso 10, tá certo? Então, todos que estiverem com suas Bíblias ou de smartphone, nós vamos ler, todos vão ter oportunidade de ler o versículo. E eu peço que essa cooperação seja contínua para nós lermos esses 10 versículos. Então, Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Quem tiver com a sua Bíblia aberta pode começar a fazer a leitura. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, que era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era um pequeno estatura. Então, correndo, adiante, subiu Simão, a fim de ver Jesus, porque havia se passado por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que era um cara para ser próspero, um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se exporei ao rei na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, hoje também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É uma história fantástica, é uma história linda, comovente e que nos traz sempre lições. Quando começamos essa série, temos aprendido progressivamente. Você imagina, estamos na sétima quarta-feira,
que vimos que as casas que Jesus visitou, todas elas receberam milagres. Aí, para nós recebermos milagres em nossa vida, na nossa casa, nós temos aprendido com essas histórias. Veja o quanto é importante nas quartas-feiras. Eu lamento pelos que não estão vindo profundamente, porque poderíamos estar aprendendo a abrir as portas da sua casa para o milagre. Mas aqui estão as oportunidades de aprendermos, porque todos nós queremos milagres, todos nós oramos por milagre, sabemos que Jesus tem prazer em fazer milagres em nossas vidas. Meus queridos, como que nós podemos definir milagre? De uma forma muito simples, é aquilo que nós não podemos fazer por meios humanos, ou melhor, aquilo que é impossível para nós fazermos. O que acontece por meio sobrenatural, então nós assim denotamos um milagre. Oramos por milagres, desejamos milagres, temos convicção que o nosso Deus é um Deus de milagres. Nós cantamos isso agora há pouco. Então, essas lições, ou melhor, essas histórias ensinam que esses homens receberam milagres em suas casas. Então, o que proporcionou, o que eles fizeram? Por que receberam milagres? Então, é isso que nós vamos em busca em todas as mensagens que pregamos. Zaqueu. Zaqueu era um publicano, chefe dos publicanos. Para que a gente entenda bem, um publicano era um nome, era um codinome ou era uma referência a um ofício que era dado ao homem para cobrar impostos, taxas, para o governo romano. Os romanos, eles não tinham esse serviço a parte deles. Então eles contratavam judeus, lembrando que era o Império Romano. Os romanos mandavam na província de toda a Judéia. Então eles contratavam os judeus, alguns homens entre os judeus, para cobrar os impostos dos judeus. Os impostos sempre foram muito abusivos em toda a história, e não diferente nos dias de Jesus. Os impostos também eram abusivos, como em nossos dias. Irmãos, nós nos queixamos e falamos: como é que pode, em vias públicas, que deveriam ser públicas e não haver cobrança nenhuma de pedágio, em alguns lugares se cobra pedágio. Tem cancelas para fiscalizar os carros que passam e receber pedágio de alguns carros, os carros que passam. Tudo que nós consumimos pagamos impostos. Tudo que nós consumimos, absolutamente tudo. E não são impostos baratos. O empresariado no Brasil, por exemplo, sofre para se sustentar, para se estabelecer, para ser empresa séria, por causa da quantidade de impostos que o governo come. Muitos se revoltam por isso, muitos caem na criminalidade. A pobreza aumenta por causa da cobrança de impostos. Não era diferente lá em Roma. Era possível a cobrança de impostos. Também eles eram fiscalizados, cobrados por todos esses serviços. Havia ruas na Judéia, determinados lugares, e também a circulação de alguns lugares cobrava impostos. As mercadorias na alfândega, que ia e vinha, se cobrava impostos. Nas festas que se faziam para consumo, se cobrava impostos. As casas, que nós chamamos de IPTU, se cobrava impostos lá. Então não era muito diferente. E os romanos contratavam alguns judeus para fazerem esse serviço. Você imagina? Você está debaixo do império pagão, então os judeus já olharam e falaram: poxa vida, eles não adoram os nossos deuses, não facilitam para nós.
ou facilitam até certo ponto, mas não apoiam como gostaríamos que apoiasse. Então já existia uma insatisfação relacionada à espiritualidade dos judeus quanto aos romanos. Aí vem a questão agora social, o abuso da cobrança de impostos, ou a cobrança abusiva. E quem que fazia esse papel? Judeus contratados, que ia cobrar o seu próprio povo. Isso causava uma revolta muito grande dos demais. Aqueles judeus que eram contratados pelo governo de Roma, ia fazer serviço, eles eram desmerecidos, odiados pelos próprios compatriotas. Como cobrar impostos a nós, irmãos, companheiros, impostos abusivos? Eu vou dizer ainda, porque ainda era ainda mais abusivos. E aí eles tinham uma repulsa contra os publicanos, que era o nome designado para esses cobradores de impostos, que eram os próprios judeus, alguns judeus que eram contratados. Isso por favor político, isso por negociadas, bem parecido com hoje. Então eram cargos elevados, que se pagavam muito bem. Então, e outra coisa, os publicanos não eram permitidos a entrada nas sinagogas, porque eles eram considerados eles eram considerados aqueles que corruptos, eles eram considerados corruptos e pecadores. Se corrompiam pelo governo de Roma. Estou falando dos publicanos, amém? Está todo mundo entendendo? Dos publicanos, que eram os contratados pelo governo de Roma, os demais judeus olhavam para eles: vocês são corruptos, e vocês também são pecadores, porque vocês quebram a lei de Moisés. Quando vocês cobram esses impostos abusivos, vocês oprimem. Eles eram considerados corruptos e pecadores, e por isso eles eram proibidos de entrar nas sinagogas. Olha o drama, olha como era visto Zaqueu. Também Mateus, lembra de Mateus, que Jesus transformou em apóstolo, em discípulo e depois apóstolo? Ele era também publicano. Jesus foi na coletoria e chamou Mateus, e Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Mas também Zaqueu teve uma visita na sua casa. Mas quando nós entendemos como via os demais judeus, os publicanos, nós vamos entender agora a leitura. Jesus está em Jericó, a multidão segue, conforme a leitura que foi feita. E Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar lá, corre no meio da multidão, e diz o texto que por ser de pequena estatura, ou seja, ele era bem baixinho, ao ponto que ele não conseguia nem se esforçar para ver quem estava diante, porque ele era bem baixinho mesmo. Como ele não conseguia ver Jesus, ele queria ver Jesus. E é muito interessante isso. Ele corre para uma árvore chamada de sicômoro, em outras traduções diz aí uma figueira brava. Essa árvore é uma árvore típica de Israel, que em Jericó se sentia muito. Era uma árvore comum, de um tronco muito grosso, de figos pequenos e de muitos galhos que dava para subir. Porque você imagina, se fosse um coqueiro, só que ele ia conseguir mais burra desse tamanho. Apesar de ter uns baixinhos focados, que são qualquer pé de pouco, né? Mas estava lá Zaqueu subindo em um sicômoro, saiu no meio da multidão, pensou estrategicamente, falou: opa, uma árvore, correu, subiu e começou a ver Jesus vindo da multidão.
Ele correu, subiu em um sicômoro para ver Jesus passar. Jesus vem. Quando Jesus está próximo dele, Jesus olha para cima, não precisa nem olhar tanto, né? A árvore era baixa, Zaqueu também. Mas devia ter uma altura bem grande ou baixa, mas olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá à tua casa. Zaqueu desceu, muito se alegrou, diz o texto, e o recebeu em casa. E diz a história que foi tanta alegria com a presença de Jesus. Ah, detalhe, quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa que convém que eu vá à tua casa, a multidão murmurou, se indignou, se chateou, não compreendeu, ficou confusa e desaprovou Jesus quando disse: eu vou à tua casa. E aí, nós entendemos agora porque a multidão murmurou. Nós entendemos agora porque a multidão teve dificuldade de aceitar aquilo. A multidão seguia Jesus para ouvir o que ele dizia e ver os seus milagres. Mas você imagine que confusão na mente das pessoas que não compreendem quem é Jesus e o que Jesus ensina. Então a primeira atitude foi: como? Se é um pecador, como é que ele vai entrar na casa desse pecador? Como é que ele o recebe? Como é que ele cria um acesso, um espaço, fala com ele dessa forma? E esse era o coração do povo. E Jesus vai à sua casa, e o relato seguinte diz que Jesus não falou muito. Ou melhor, antes de falar, Zaqueu falou: Senhor, eu vou devolver o que eu tenho, o que eu peguei ilicitamente. Aliás, eu vou devolver mesmo, até a metade. E ainda, aqueles a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, se necessário for. Em outras palavras, aqui eu falei: Senhor, antes que viesse qualquer palavra na boca de Jesus, pelo menos o segundo texto. Aí quando ele fala isso, aí Jesus fala assim: hoje chegou salvação a essa casa. Amados, eu fiquei mais uma vez lendo essa referência, fiquei impactado com o comportamento de Zaqueu, para aprender com ele, mas também com o nosso Deus, com Jesus. Porque eu gostaria de analisar essa ocorrência com você. Primeira coisa, esse era Zaqueu. O relato que nós podemos ter é esse. O que vinha mais talvez seja algum dado histórico, mas que tenha sentido ao texto que lemos é esse. Os publicanos eram essas pessoas indesejáveis, porque eles eram corruptos, literalmente. Eles quebravam a lei de Deus e não se importavam com o que os seus companheiros iam pensar. Eles queriam ficar bem socialmente falando. Todos os publicanos, eles eram de, no mínimo, uma classe média alta. Todos os publicanos. Só que um agravante, ou melhor, um adendo, Zaqueu, ele era chefe de publicanos. Sabe o que significa? O camarada era bombado. Ele era rico. E uma versão diz que ele era muito rico. Deixa eu dizer outra informação importante para você. Sabe como eu procurei saber como é que se dava essa contratação
Eu já falei que por meio de negociata política, favorecimentos e investimentos financeiros, muitos deles pagavam para ser. É assim que ele conseguia entrar. Agora deixa eu explicar como é que funcionava. Por exemplo, o imposto romano, o IPTU. O IPTU dessas casas era cobrado desse percentual. Como é hoje? Conforme o tamanho da casa, localidade, cobra-se o IPTU. Eu já trabalhei na prefeitura na área do IPTU, lá em Camaragibe. Existia ao nosso lado uma assessoria de área de cadastros, que eram os registros das casas e terrenos. A cobrança impressa passava por nós, que era o setor do IPTU. Mas basicamente era isso. Aonde é a casa, em que região, em que bairro, qual rua, quantos cômodos tem. E aí se fazia mais ou menos essa leitura para designar o valor do prédio. Então existe o IPTU predial e o IPTU territorial, que é terreno. Mas ok, isso aí todo mundo sabe. Mas deixa eu voltar para Roma, porque era exatamente o que acontecia. Existia um percentual. Roma dizia para os publicanos: o percentual é esse, que já era um valor alto. Os publicanos falavam assim: tudo bem, eles tinham dinheiro. Geralmente a família dos publicanos eram pessoas já endinheiradas, ou que conseguiam um empréstimo para esse tipo de abertura para que eles fossem contratados. Escute, olha o que acontecia. Então, o secretário de Desenvolvimento Econômico, digamos que tivesse esse setor de Roma tivesse ligado a essa secretaria, a esse ministério. Chegava o ministro do Desenvolvimento Econômico de Roma e dizia: esta região tem essas casas, ok? Então eu estou cobrando essas casas dos terrenos lá na alfândega, onde sai o que entra, pescadores, tudo aquilo que fosse lhe dado como tarefa, como atribuição para as cobranças. Quanto dá? Calculadamente, X valor vai cobre. Ok. O publicano geralmente pegava, pagava adiantada e podia cobrar o que quisesse. E os publicanos, nessa ocasião, eles superfaturavam. Eles cobravam valores mais altos e mais altos. E daí, os judeus tinham conhecimento disso e o ódio aumentava. Por isso, queridos, que mesmo que ele fosse alto, os demais iam tentar dificultar ele chegar a Jesus, porque era uma multidão que sabia quem era Zaqueu. Mas Zaqueu, baixinho, foi se virando. E outra coisa impressionante: Zaqueu foi às ruas buscar Jesus, encontrar com Jesus, esse corrupto, esse pecador. E quando ele não conseguiu com a multidão, ele correu para o sicômoro, para a árvorezinha. De lá, ele ia poder ver Jesus. Talvez ele não incomodasse ninguém lhe incomodasse. Ele ia estar acima das pessoas, ele podia ver sem ninguém o atropelar. E quando Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce. Jesus não conhecia Zaqueu ainda. Aparentemente, ou pela lógica, Jesus não tinha tido contato com Zaqueu ainda, mas não errou o nome dele. Zaqueu, você, eu sei o seu nome, desce, eu desejo entrar na sua casa. Jesus sabe o seu nome, ele chama você pelo nome. E quando ele chama você pelo nome, ele sabe quem você é. Ele sabia que Zaqueu era corrupto e pecador. Ele sabia exatamente quais eram as enroladas de Zaqueu. Ele sabia quais eram os tropeços de Zaqueu. Ele sabia quais eram as lacunas, as maldades, a
final do verso, acho que o verso 11 diz que ele veio para pecadores. Amém? Dos quais nós somos um deles. Zaqueu, imagina o espanto do Zaqueu. Meu nome! Aleluia. Eu estava a fim de vê-lo, conhecê-lo como eu desejava isso. Ele mencionou o meu nome, irmãos. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de memória, de memorização, por exemplo. Principalmente com nomes. Isso já me constrangeu muito, sabe por quê? Porque eu sei o valor que é alguém ouvir o seu nome ser mencionado. Você imagina, Zaqueu queria tanto conhecer Jesus, que foi despertado em saber quem Jesus era. E de repente, na primeira oportunidade que ele correu para ver Jesus, Jesus mencionou o seu nome: Zaqueu, vem. No meio de uma multidão. Ah, queridos, Jesus é impressionante, misericordioso, gracioso, sabe o seu nome, conhece você. E não significa que ele aprova os nossos pecados, não significa que ele é conivente aos nossos pecados. Significa saber que ele, santo como é, mas é misericordioso. Isso inclusive provoca em mim ainda mais amor por ele, mais desejo de me submeter à sua vontade e andar em santidade. Zaqueu, vem. Mas a multidão não se conforma. Ainda hoje é assim. Nós temos pessoas fora da igreja que olham para nós, que olham para você e criticam você, murmuram a seu respeito. Alguns falam assim: olha que bom, mas outros não. Isso é um farsante. Quando eu me converti, eu lembro, eu tinha um amigo não, um colega, diário, no bairro, de vez em quando se juntava, mas não era meu amigo, mas era alguém que eu tinha relacionamento. Quando eu me converti, todos os dias, esse rapaz parava em determinado lugar que eu sempre passava, porque mesmo quando eu ia para os cultos, eu passava por aquele lugar. E esse camarada estava lá, era um novo convertido. Aí quando ele me via de longe, ele ria: já estou esperando aqui para a gente sair. Quando é? Está demorando. Já está demorando lá. Quando é que vai acabar isso para a gente voltar à bagunça? Irmãos, isso foram todos os dias, por um tempo. E o que aquilo eu relevei, eu comecei a me irritar profundamente. Eu falei: eu vou matar esse desgraçado. Eu já estava ficando enfurecido, pensando, tramando já morto de feliz. Novo convertido, o coração estava dividido, irmão, eu estava aprendendo. Eu falei assim, aí eu parava, passava. A início eu tentei convencer que não tinha nada a ver, que tinha sido uma decisão verdadeira e tal, mas não teve jeito. Foi passando os dias e o que eu achava que era natural, comecei a falar: isso é o diabo. É o diabo tentando me provocar, me tirar da linha. E era mesmo, viu? E era mesmo. E estava quase. Ao ponto que eu já estava orando, eu falei: Senhor, eu estou entregando, Senhor, as minhas últimas forças aqui. Está saindo do meu limite. Eu estou falando sério. Eu falei: eu vou acabar com esse desgraçado. Porque, irmãos, era quase todo dia. Virou zombaria. A início era engraçadinho, depois ele viu que eu estava sem reagir, aí virou zombaria. Eu falei: eu tenho que passar por isso, Senhor. Eu tenho que passar por isso mesmo. Eu estava orando assim. Eu já estava começando a imaginar como eu ia fazer para brigar com ele, alguma coisa assim. Aí eu fui para um culto sem acreditar mais. Esse culto já não era na igreja, fui na casa da minha irmã. Já não estava mais aguentando. Escute bem. Aí essa irmã falou assim:
Essa irmã tem muitos dons, entre eles o dom de revelação, muito forte. Ela falou assim, foi precisa. Ela era de outro bairro, não conhecia nem história direito, nem o pessoal da minha igreja, nem minhas guerras, minhas lutas, principalmente essas. E eu, no início da fé, a irmã falou assim, mulher virtuosa, quem achava? Aí a irmã falou assim, tem um rapaz, toda vez que você passa, ele provoca você, né? E ela falou a frase que o rapaz falava. Irmãos, eu fiquei meio que sem acreditar, acreditando, sabia chorar, sem se derreter, aquela sensação. Olha, a pessoa estava no céu já, não, nem mais, estava uma sensação bem novo convertido, aquelas manifestações espirituais. E a irmã falou assim, mas não se preocupe não. Só é mais alguns dias, isso vai acabar. Eu mato assim, eu mato. Se precisar, me faça. Eu não orei assim não. Eu não orei assim. Mas eu fiquei meio assim, graças a Deus. E fiquei na expectativa de como Deus ia fazer isso. Mas o vaso é brincadeira. Mas na expectativa. Eu não sabia que ia acabar. Dia seguinte, o rapaz estava lá. A brincadeira diminuiu, irmãos, foi interessante. A brincadeira diminuiu muito. Ele só olhou, entra assim, e aí, irmão? E fui. Não soltou graça nenhuma. Outra vez, no outro dia, irmãos, foi impressionante. No dia seguinte, desse tipo de oração. No outro dia, o rapaz estava lá e passou ele. E ele fez assim com respeito muito grande. Vou mexer as minhas costas aqui, vai que ele vem correndo para me dar uma prezada. Mas não teve isso. Terceiro dia, ele já não estava mais lá. Não estava mais lá no quarto, no quinto. Parou a perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus faz coisas extraordinárias. Mas, quando Jesus chamou Zaqueu e disse que ia para a casa dele, houve murmuração. Zaqueu era indesejado. As pessoas não concebiam Jesus entrar na casa de Zaqueu. Não queriam que isso acontecesse. Tinham raiva de Zaqueu. Preferiam que Zaqueu morresse. Ele era impuro. Zaqueu era um corrupto impuro. Mas, irmãos, vem cá, escuta bem. Para um judeu, e na posição social que Zaqueu tinha, ele correu para ver Jesus e subiu uma árvore. Isso não se fazia. Isso não era lícito para um homem de um status como Zaqueu, de um nível como ele tinha, de uma profissão que ele ocupava, correr. As pessoas não viram isso de bom grado. E subir uma árvorezinha ainda. A gente não vê homens de status social alto, de nível alto, brincando de correr na rua e subir árvore. Principalmente naquela época que a cultura tinha muita influência da religião, e tanto a cultura como a religião não se concebia tal manifestação. Mas Zaqueu não estava se portando com isso. Ele estava quebrando paradigma, protocolo, ele estava quebrando todos, porque o que ele queria era conhecer Jesus. Então ele correu mesmo no meio da multidão. Ele subiu na árvore, se a árvore como fosse outra, ele subiria. Ele queria ver Jesus. Sabe o que eu imagino aqui?
tinha um vazio na alma, um desejo de ser alcançado por um Deus que estava dando paz para as pessoas, salvação, transformando vidas. Ele queria esse Jesus, contato com Ele. E na primeira oportunidade ele quebra todos os protocolos. Isso me faz pensar hoje, em nossos dias, eu estou falando de mim e eu estou falando de você. Se nós temos tido atitudes como essa de Zaqueu, correndo, se esforçando, pagando o preço que for necessário, quebrando protocolos, se empenhando em ver Jesus, em receber Jesus, em ver, pelo menos ver Jesus passar, estar perto de onde Jesus vai passar, não se importando com a opinião popular, porque as reclamações não diz aí, e os judeus pensaram, e Jesus sabia que tinha no coração, não, diz assim, e murmurando a multidão. Ou seja, essa murmuração possivelmente foi ouvida, porque não era segredo quanto os publicanos eram odiados. Então Zaqueu ouviu a murmuração, escute bem, Zaqueu ouviu a murmuração, Zaqueu deve ter ouvido as chacotas, as gracinhas, Zaqueu ouviu as palavras de rejeição, o repúdio, ele percebeu. Mas ele estava ali firme no propósito e disse que ele estava feliz, porque Jesus lhe deu atenção. Oh, queridos, quando eu li isso aqui, eu fiquei com uma vergonha do comportamento de hoje, de muitas pessoas, que primeiro, sabendo quem é, e sabendo quem Jesus é, tendo essa oportunidade, Jesus fala, vem cá, ter chamado pelo nome, vem cá, quero ter contato com você. Ao invés do coração se encher e transbordar de alegria, às vezes fica com vergonha, porque eu dou com a Bíblia na mão, de declarar em rede social, eu sou evangélico, eu vivo para a glória de Deus. Pessoas que se mantêm às vezes em ouvir algo que não tem relação nenhuma com a vida cristã, se mantém na mesma posição, no mesmo estado de antes, enquanto Jesus passou pela sua vida, chamou pelo nome, disse, eu vou entrar na sua casa, eu vou com você, e ainda assim tem pessoas que não têm um comportamento que dignifique esse encontro. Eu fiquei envergonhado com isso. E aqui está a primeira lição. Que primeira lição é essa? Queridos, a Bíblia diz aqui que Jesus vê Zaqueu. Ele vê Zaqueu. Jesus vê você. Ele vê onde você está, com quem você anda, o que você fala, o que você pensa, o que você faz. Ele vê. Ele se alegra, se o seu coração se alegra com ele. Não é só no dia do culto, é no dia a dia da vida. Porque o Zaqueu sabia o que ia lhe proporcionar esse encontro. Podia ser só repreensão, mas não foi assim. Então, irmãos, eu creio que escute só, está faltando alegria para o povo de Deus, está faltando entusiasmo, está faltando felicidade por ter tido esse encontro com Jesus, está faltando olhar para si e dizer, até aqui é corrupção, é pecado, e o santo me encontrou. Está faltando, parece faltar gratidão, consciência. Ah, meu Deus. Mas a primeira coisa que Zaqueu fez foi atrair a atenção de Jesus. Você quer milagre na sua vida? Atrai a atenção de Jesus. A começar, corra para Ele. Independente de como você esteja, corra para Ele. Corra para Jesus. Faça o esforço que precisa fazer.
Se exponha para a glória de Deus. Se exponha para a glória de Deus. Subiu um sicômoro, estava exposto até para os outros publicanos passarem. Olha para Zaqueu, meu irmão, postura. Zaqueu estava quebrando o protocolo para ver Jesus, e chamou a atenção de Jesus, e Jesus o viu. Aleluia. E aí, meu irmão, a obra, a abertura para o milagre começou aí. Não existe outra forma. Tem que correr para Jesus. Só existe outra forma quando Deus, na sua soberania, deseja fazer diferente. Independente de eu buscar Jesus, Ele encontra. Mas isso não é escolha nossa, é dele. Quanto a nós, via de regra é: corre para Jesus, vai buscar Jesus. Entenda que no caso Zaqueu é o meu ouro, meu dinheiro não é mais importante, meu status. Eu quero encontrar com Jesus, eu quero ter Jesus perto de mim. Você tem atraído Jesus assim? A atenção de Jesus, se comportado assim? E os outros murmuraram. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a murmuração de uma pessoa, às vezes, na igreja, faz com que outros se afastem. E às vezes essa murmuração é uma falta de compreensão. Às vezes é um desencontro qualquer. Às vezes foi só um mal entendido. Às vezes foi um erro mesmo. Eu errei com fulano e falei mal dela. Mas a pessoa que se sente vítima, muitas vezes fala assim: vou sair da igreja agora, ou melhor, eu vou deixar o evangelho. Zaqueu estava ouvindo murmuração na hora ali, ó. Na hora. Às vezes acontece uma coisa dentro da comunidade cristã, e às vezes na comunidade cristã, ou fora, e às vezes a pessoa fala: vou embora, chega, vou correr. Vai correr? Você vai correr? Você vai fechar a porta do milagre? Você vai se distanciar de Jesus? Coitado, não sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo, coitada. Zaqueu não pensou assim. Zaqueu ouviu as murmurações, e diz o texto que foi logo na sequência, ouviu as murmurações, mas se alegrou muito com Jesus, porque a atenção dele estava em quem? Em Jesus. A atenção dele, veja que ele não faz menção nenhuma aos murmuradores, ele não faz menção às dificuldades. Diz que ele se alegrou muito em receber Jesus. É tão fácil hoje se desviar a atenção, se perder o propósito. É tão fácil hoje azedar o encontro maravilhoso de Jesus na vida da gente. É tão fácil trocar a bênção, às vezes pelas distrações, pelas sugestões do diabo, só para nos tirar do foco. E está assim de gente fazendo isso. Isso de crente antigo, principalmente novo convertido. Meu Deus, que conversão é essa? Que experiência com Deus é essa? Uma pessoa está decifrando a presença de Jesus perto. E a primeira coisa que eu aprendi foi isso: irmãos, eu tenho que correr para Jesus, eu tenho que ter foco em Jesus, eu tenho que me alegrar por Jesus estar comigo e garantir a sua presença. Zaqueu fez das grandes dificuldades quais? Romper a multidão, quebrar o protocolo, subir no sicômoro, se expor à vergonha. Grandes dificuldades. Ele fez das grandes dificuldades pequenos obstáculos. Ah, como eu aprendo com Zaqueu aqui. E você? A gente segue e Jesus vai à casa do prometido. Deixa a multidão lá para ir à casa com Zaqueu. Chega na casa, Zaqueu já começa na hora: Senhor, eu vou devolver, eu vou resolver esse problema de justiça.
momento que entra na casa. E disse Jesus: Zaqueu. Hoje veio a salvação. Antes. Isso aí Jesus já estava com ele. Levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou os pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo para o pagamento. Irmão, Zaqueu já era chefe de publicanos, já tinha anos na área, já estava rico. E ele chega para, na hora que ele entra na casa de Jesus, ou melhor, na hora que Jesus entra com ele na casa dele, ele fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aqueles a quem eu roubei, eu vou restituí-los. Presta bem atenção, Jesus não cobrou nada, Jesus não mencionou nada, Jesus nem tinha falado, mas a presença de Jesus causa isso. A presença de Jesus faz ver os nossos pecados, a presença de Jesus constrange, a presença de Jesus toca na nossa vida e descortina os nossos olhos, irmãos. Que maravilhoso termos a presença de Jesus. Zaqueu, na hora que percebeu isso, nem deixou Jesus falar. Exame de consciência, percepção. Agora, diante de quem ele estava? Do santo. Era um prumo que se estendia na vida dele, fazendo ele enxergar todas as tortuosidades. Todas as vezes que uma pessoa tem uma experiência com Deus, ele tem essa percepção. Essa ideia de ver um encontro com Jesus, aí cresce, se põe, tal. Irmãos, teve um encontro com Jesus, a gente diminui na presença dele. Diminui. Ele falou: Senhor, exame de consciência na hora, sabe o que é isso? A consciência dele começou a ser transformada. A transformação começou, o milagre começou. Jesus abriu as portas da sua casa e Jesus entrou. E quando isso acontece, a consciência na hora. Senhor, as minhas faltas, os meus pecados eu sei, eles estão diante de mim agora. Sabe o que é mais lindo aqui? É que Zaqueu não negocia, ele não tenta relativizar. Sabe o que é isso? Ele não tenta se desculpar, ele não tenta diminuir o seu pecado, ele não tenta negociar com Jesus para amenizar, não. Justificar, não. Antes que Jesus falasse, ele já começa a expor, a se expor, dizer: Senhor, eu vou corrigir a partir de hoje. Aleluia. Amados irmãos, é impressionante a quantidade de vezes que às vezes a gente bate na mesma tecla aqui, ou da igreja ou no aconselhamento pessoal, às vezes de um pecado, a consciência chega aí, mas aí tem muita gente relativizando o pecado. Não é tanto assim, ou então levando com a barriga, como diz o ditado popular, se desculpando todos os dias, levando adiante isso. Amados irmãos, esse não é o caminho do milagre, não é. Essa porta que você pensa que está aberta da sua casa, quando age assim, não está, está fechada. Exame de consciência. Consciência. Quando a gente vê os relatos e episódios da Bíblia, nós vemos que toda vez que havia um milagre, antecedia um arrependimento, antecedia uma confissão, antecedia um conserto, antecedia, irmãos, uma possibilidade, ou melhor, uma entrega para a mudança. Antes de uma manifestação poderosa de Deus, isso acontecia. E não foi diferente com Zaqueu. Ele falou assim: Senhor, eu digo que o Senhor, eu percebo a minha pecaminosidade e vou consertar agora. E vou consertar quando? Agora. Não é amanhã, ou então vou dar um jeitinho, não.
com o que eu estou vacilando. Eu sei o que eu agora, Senhor, estou sendo, talvez, já havia uma leve consciência, mas na presença de Jesus foi aguçada. E ele imediatamente falou assim: eu vou perder essa oportunidade. Essa é a minha oportunidade de refazer a minha vida, de recomeçar. O esgoto dessa igreja é lugar de novos começos. E porque para muitos irmãos, em determinados pecados, isso não é verdade. E porque ficamos procrastinando isso. Quando Zaqueu disse: Senhor, eu vou fazer isso agora. Ele abriu mão. Era um sacrifício, era uma entrega, era uma renúncia do que ele tinha juntado por anos. Ele estava dizendo: mais importante é a tua aprovação, mais importante é o alinhamento, mais importante é eu abrir a minha vida para que esta casa também sirva ao Senhor agora. É isso que Jesus espera de nós. Não é diferente. É por isso que falei, irmãos, quantas vezes a mensagem tem que ser pregada, e às vezes episódios diferentes, mas trazendo uma direção. Observe isso, deixem esse pecado, corrijam isso. E às vezes a mensagem é genérica, mas às vezes o Espírito Santo levando de forma específica a cada um. Aí mexe um pouquinho, mas tem pessoas que ficaram cínicas, tem pessoas que a mente cauterizou, pensam que estão com a vida aberta para milagre. Não estão, está trancado, não está fechado não, está trancado às 7 chaves. Mas Deus quer fazer milagres, está só esperando. Tem coisas que Deus já poderia ter operado nas nossas vidas, na vida de muitos, mas não operou ainda. Deus não fez mudanças extraordinárias, porque a minha mudança ordinária, aquilo que eu poderia fazer, aquilo que compete a mim, eu não tive a dignidade de fazer ainda. Tive a consciência, chegou a consciência, mas eu não fiz por isso ou por isso, por isso. A porta está fechada para o milagre, viu? Zaqueu não. Zaqueu falou: Senhor, eu deixo, Senhor, eu abro mão da. Uma das coisas mais difíceis de abrir mão é quando mexe no bolso, irmãos. Mexeu no bolso, aí todo mundo se tranca, porque é aí que faz valer. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes nós temos mais do que o suficiente, mas nós queremos mais, queremos mais, queremos mais. O problema não é querer mais. O problema é quando esse mais ele se torna impeditivo para o milagre de Deus no nosso vida. Aí é o amor ao dinheiro. Aí o Deus se torna mamão. É o Deus de que supostamente o dinheiro, na verdade, é uma entidade maligna que segura a mente das pessoas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas para Zaqueu, Senhor, quando eu estou na tua presença, quem disse que eu preciso de tudo isso? O Senhor é suficiente. Senhor, só esse encontro já mostrou que o Senhor é muito melhor. Só esse encontro mostrou que o Senhor é muito mais. Só esse encontro mostrou que o Senhor é suficiente. Ah, amados irmãos, na casa de Zaqueu, a porta foi aberta. Veja que manifestação extraordinária de Deus na vida de Zaqueu. Então presta bem atenção. Em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo já falou à sua consciência, deixa, se permita mudar, transforme. E eu não estou, você não precisa, não adianta você falar: Senhor, faz na minha vida, faz. O Senhor está dizendo para você: faça você, mude você, tenha atitude você. Irmãos, nós precisamos fazer um exame de consciência.
limpar o que está sujo na vida, preparar a casa para o milagre, abrir os cômodos. Tem cômodo fechado em algumas casas na igreja, tem portas fechadas, tem portas fechadas no coração de muita gente na igreja, e por isso não aconteceu alguns milagres. Uma delas está aqui a igreja com poucas pessoas, porque se nós temos 10%, não é possível, ou se nós temos aqui, melhor falando, se nós temos aqui 80%, desculpa, 20% na igreja e 80% não está na igreja, não é possível que os 80% estejam viajando, não é possível que esteja no exercício do seu trabalho, não é possível que os 80% estejam estudando. Talvez seja só desinteresse, ou então acostumou, vinham uns com os outros não, porque parece que não está sendo muito interessante. Ouço de casa, na minha comodidade, se a palavra chegar aí, com efeito, fizer transformação, bendito seja o nome do Senhor. Mas que tal vir para a comunidade aqui, esta casa, que Deus preparou e tem nos dado como lugar de se encontrar, porque no dia que ela não tiver, se ela não tiver, ela faria falta. Se um dia ela vier acabar, talvez seja pela procrastinação de muitos daqui da igreja. Mas vamos para a individualidade. Abra a porta da sua casa. Chega de tentar negociar e tentar persuadir Deus do contrário. Não adianta você estar resistindo ou você tentar. Não purgue a sua consciência, não boicote a sua consciência, não vá ludibriar a sua própria consciência, porque o Espírito Santo está dizendo assim: olha, isso é pecado, tira da tua vida, arranca. Você não tem que, sabe aquele mato que às vezes a pessoa limpa, só pega assim por cima e corta? Não é para cortar não, você tem que tirar a raiz, vai na raiz. E não adianta você ficar jogando para frente não, porque senão o Espírito falou, o Espírito Santo falou 1, 2, 3 vezes, na quarta vez, na quinta vez é você, na sua carnalidade, na sua falta de fé, na sua falta de santidade, que está resistindo. Mas Zaqueu é um exemplo. Sabe o que Zaqueu fez? Senhor, só eu sei. Eu estou colocando palavras na boca de Zaqueu, mas o comportamento dele que denuncia isso. Só eu sei agora o que é ter tua presença. Só eu sei a alegria que invadiu o meu coração. Só eu sei os planos que eu tenho agora, Senhor, como daqui por diante. Mas e você e eu? Por que não está fazendo isso? Por que não deixa de vez acreditando que Deus pode fazer? Aquele homem não está abrindo. Ele já está dizendo assim: ó, metade dos meus bens foram aos pobres. E aqueles que viam a minha lembrança, que eu defraudei, que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais, Senhor. Tá bom ou quer mais? Talvez ele perguntasse para Jesus assim. Um camarada que estava vivendo em cima da riqueza, acostumado com aquilo, tem um encontro que fala isso. Isso é transformação. E a razão que não fazemos isso é porque ainda está faltando transformação. Mas Zaqueu queria ver o milagre completo na sua casa, e Jesus estava ali para dar. E foi muito poderoso. Como foi poderoso, irmãos? Como foi extraordinário esse momento? E como ele nos ensina hoje. Agora, se nós entendemos que o milagre começa a acontecer, o extraordinário começa a acontecer com aquilo que é mais ordinário que nós fazemos, nos alinhamentos que nós devemos ter, nos ajustes que devemos ter, nas correções que devemos fazer, nas obediências do dia a dia, no comportamento santificado. Isso aqui não tem problema, a gente vai relativizando as coisas. Santifique-se hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de nós.
E aí? Essa é a palavra, irmãos. Essa é a obra que Deus faz quando a gente abre a porta do milagre. Agora, o que você prefere? Estar com a porta fechada para o milagre? Então continue assim. E vá procrastinando. Porque esse dia pode não chegar. Mas Zaqueu do contrário falou: hoje, é hoje, Senhor. Essa parte é minha, então é hoje. Ele entendeu, ele foi convencido disso. Irmãos, você não foi completamente convencido ainda, porque Deus falou uma vez: obedeça. Ele vai honrar. Ele vai honrar. Quantas vezes você precisa ser aqui? O problema não é que Deus deixou de falar para você, não. Porque o diabo está lançando outros pensamentos. Olha, nada demais, comum, fica tranquilo. Claro, você não obedeceu. Foi bem assim. Lembra? A tentação lá do Jardim do Éden. A tentação do Jardim do Éden, Deus falou para a serpente, o diabo falou para ela: olha, não é bem assim. Não precisa ser assim. Você não precisa se cobrar tanto. Dá para ir. Mas na sua consciência, o Espírito Santo já falou. No fundo, no íntimo, você já sabe. Tem tanto milagre que Deus quer fazer na vida da gente, irmãos. Só que quando a gente fecha a porta para o milagre, preste atenção. Quando a gente muitas vezes fecha a porta para um milagre, muitas vezes a gente está abrindo a porta que não deve ser aberta para o adversário. Porque desobedecer a Deus é rebelião. E rebelião é considerado como pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. É forte? Mas é isso que diz a palavra. Então comece a obedecer hoje em nome de Jesus. E por fim, quando Zaqueu disse isso: Senhor, estou resolvendo agora aquilo que me veio à consciência. Prontidão. Quando Zaqueu falou isso, que foi que Jesus disse? Hoje chegou salvação a essa casa. Hoje se concretiza o milagre. Deixa eu dizer uma coisa: Zaqueu deu frutos porque teve encontro verdadeiro com Jesus. Então não vem com essa de eu frutifico, mas eu não preciso mostrar o fruto. Não existe isso. Não se frutifica para dentro. Você já viu o fruto para dentro do tronco? Normalmente o fruto está para fora, né? Não, mas aí é porque aqui dentro, irmão, a obra que Deus faz aqui dentro manifesta-se fora. Se Deus não faz obra aqui dentro, vai manifestar carne. Agora, quando Deus faz obra aqui dentro, vai haver frutos. E esse fruto vai abençoar muita gente. Muita gente vai comer desses frutos. Então, querido, quando Jesus viu isso, essa prontidão, essa transformação, esse posicionamento de Zaqueu, ele disse: chegou salvação a essa casa. É o que mais eu desejo na minha casa, é o que mais você deve desejar. Pronta salvação, poder de Deus, transformação, visitação do Senhor, mudança. Porque quando a gente abre a porta da casa, o milagre acontece. Só que tem algumas coisas que devemos fazer. Não se recebe o Rei dos Reis de qualquer forma. A gente tem que receber de qualquer forma, não, irmãos. A gente vai receber uma visita que a gente considera, a gente organiza a casa ou não? A gente considera. Eita, menino, tira essa fralda, está mijada aí no sofá. Corre! Pega aqui a vassoura. Vai chegar perto, passar um pano aqui. Define assim, opa, dá para entrar, né? Antes disso, entra aí, coisa boa. Não, toda casa tem disso. Porque a gente considera quem recebe.
de Jesus, você está recebendo Jesus na sua casa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E deixa eu falar uma coisa, se isso soa forte para você, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, deu o privilégio para você e para mim de falar assim, me chamar pelo nome e falar, eu quero entrar na sua casa, eu vou agora. Agora, para ele falar isso para Zaqueu, teve uma manifestação de Zaqueu. Ele correu porque ele queria ver Jesus. Jesus era a pessoa mais importante, ele não estava importando as críticas, não, as dificuldades, não, porque se eu não fizer assim, as dificuldades crescem, viu? Se eu não tiver essa prontidão do Zaqueu, as dificuldades aumentam, elas se potencializam, elas aumentam o volume, e eu não consigo romper a multidão, eu não consigo subir na árvore, que são os obstáculos, não consigo. O Senhor sabe, Ele sabe mesmo, e quem sabe é Ele. Ele sabe mesmo, porque Ele vê. Jesus viu Zaqueu, Ele vê você, mas foram essas atitudes, esse comportamento de Zaqueu, essa porta desta forma que se abriu, que proporcionou um milagre desse tamanho que você viu como consequência, como resultado. No final, a luz brilhou naquela casa, o poder tomou todos os 4 cantos daquela casa. Zaqueu certamente seguiu Jesus a partir dali. Você lembra o outro publicano? Qual era o nome dele? Mateus, Levi, que era publicano. Quando Jesus, na mesma configuração de Zaqueu, aí Jesus falou assim: segue-me. O que diz o texto? Quem lembra? Ele deixou tudo e o seguiu. E por isso o Senhor o transformou em discípulo e apóstolo. Porque muitas pessoas são chamadas e não são transformadas em coisas extraordinárias, porque não deixam tudo. Então, mas eu não sei o quanto Deus falou para você nessa mensagem. Eu não sei o quanto você consegue reter de Deus. O que o Senhor espera é que, pelo menos como Zaqueu, que era um homem como eu e você, haja prontidão, disposição, sem procrastinar mais, para querer ter essa visitação na sua casa e transformar o ambiente da casa. É isso que você quer? Quantos querem um milagre aqui? Vamos ficar de pé e vamos orar. Nesse episódio, não está mencionado aqui, nessa história, nesse episódio que Lucas narra, não está mencionado nenhum outro homem, está mencionado uma multidão de Zaqueu, uma multidão que não tem nome nenhum ali, mas Zaqueu. Isso significa dizer, muito bem, significa dizer que no meio da multidão, mesmo que seja pequena, aqui, mas Jesus está chamando o seu nome. É o seu nome que Ele está mencionando. Escute o que eu estou dizendo. O Espírito Santo está falando o seu nome em relação a você. Quais são os impeditivos para o milagre? O que você tem que deixar? O que você já ouviu do Espírito Santo e você está levando? Para Zaqueu continuar com a fortuna era cômodo, mas ele falou: não, chega, eu quero transformação. Jesus é maior, Ele é melhor, Ele é suficiente. Então oremos ao Senhor agora, faça a sua oração, porque Ele falou com você, chamou você pelo seu nome. Então fale com Ele, responda a Ele, porque pode ser definitivo como foi para Zaqueu, na história da sua vida e da sua casa.
Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor conhece cada um aqui. O Senhor, ó Deus, que é impressionante, que eu ouvo o teu nome, é a tua misericórdia. Nesse texto aqui, Senhor, nesse episódio, eu fico impactado, é o teu amor, mas também com a tua, ó Deus, capacidade de saber, de olhar para Zaqueu e saber que Zaqueu ia dar frutos se tivesse a visitação dele na casa. Muitos às vezes pensam, ele entrou na minha casa e ele é o Senhor da minha casa, e às vezes não, ele entrou só em um cômodo da casa. Os outros cômodos não foram consagrados a eles. E às vezes eu não estou falando de casa física, eu estou falando da vida que eu tenho, que eu sou. Senhor, entre nossas casas completamente, Senhor, correntes sejam desfeitas nessa noite, em nome de Jesus. Que amarrações sejam quebradas em nome de Jesus. Que força do diabo na mente seja destruída. Que a força do diabo se sustentar e segurar pessoas no pecado ou na comodidade, ou em qualquer situação que o Senhor já tenha falado, que as pessoas resistem em deixar. Senhor, isso pode ter muito nome: falta de fé, birra, desobediência mesmo, rebelião, comodismo, pode ter qualquer nome. Mas quebra nessa noite esses obstáculos, Senhor. Ajuda os meus irmãos para que eles façam. Quem tem que correr no meio da multidão é eles. Quem tem que desejar a presença de Jesus somos nós. Quem tem que subir no sicômoro, ainda que seja exposição, que muitos vejam, não tem problema. Queremos que Jesus esteja perto. Eu quero vê-lo, eu quero enxergá-lo, eu quero tocá-lo. E quem sabe, esta noite, não é noite que o Senhor possa falar para mim ou para meus irmãos: eu vou entrar na sua casa. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Transformar, Em nome de Jesus. mudar realidades, te dar um recomeço. Provai e vede que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, ó Deus, que meus irmãos também provem desse milagre, se abrirem a porta da sua casa e fecharem a porta para a carne ou para o inimigo, porque não, Deus não divide a sua glória. Não pode ter duas portas abertas. É só a porta que entra o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. E que a bênção do Senhor, ó Deus, possa permanecer no coração, na mente dos irmãos, de tal maneira que essa noite ainda a consciência não deixe eles dormirem, ninguém dormir, nenhum de nós, antes de termos um encontro, ou de percebermos esse encontro, ou de celebrarmos esse encontro, de dizermos para o Senhor: Senhor, eu deixo agora o que está entre nós impedindo a nossa comunhão. Eu deixo agora aquilo que não é bênção na minha vida, aquilo que não corresponde à nossa união. Eu deixo agora, Deus, eu fecho essa brecha do pecado na minha vida. Eu confio em Ti, porque tudo que eu tenho é nada perto do Senhor. Então eu não quero continuar, ó Deus, sendo desobediente. Seja glorificado, Senhor, em nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.